Muito boa tarde. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Vamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, procurando ampliar os nossos entendimentos à luz da doutrina espírita. Então, nossa irmã Sueli já está aí com o tema já no telão e vamos fazer a nossa prece para começarmos o estudo da tarde. Deus querido Pai, obrigada por mais esta oportunidade que estamos tendo, que possamos aproveitar, Senhor, em aprendendo as lições, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, dando sequência aos estudos. Boa tarde a todos. Nós estamos na lei de reprodução ainda, né? Uma lei que ela tem muito conteúdo, embora tem poucas questões ali do que Kardec abordou o principal, mas a gente está já aí umas 2 ou 3 semanas nela, porque ela tem muito conteúdo, né? Ele deu uma resumidinha, mas ele falou sobre tudo ali, todo o conteúdo dela, falando nessa questão da responsabilidade que nós temos no reino nominal de controlar, né, os fenômenos da natureza no que diz respeito a essa parte que nos cabe fazer, né? Controlar a procriação, né, principalmente no reino da inteligência inferior e também no nosso, mas nos dá as responsabilidades todas que a gente assume toda vez que a gente faz uma mexida aí no nosso plano reencarnatório. Vimos que nós não temos destino, nós temos as escolhas que fazemos, mas nem sempre essas escolhas, né, que fazemos são respeitadas por nós aqui nesse mundo. E nessa questão da lei de reprodução, que envolve o casamento, é uma das escolhas, é um dos desígnios de Deus, digamos assim, quando a gente escolhe e permite, assim, mais importante dessa jornada aí, porque envolve outros espíritos. A gente não pode fazer nada sozinho. No caso de uma profissão, por exemplo, eu posso escolher uma profissão, me qualificar para essa profissão, eu não dependo de ninguém para isso. Claro que eu vou depender de ter as oportunidades para seguir, para me desenvolver, para poder, né, cursar aí uma universidade, eu vou depender de algumas coisas, mas assim, eu não dependo de outra pessoa para que isso dê certo diretamente a mim, no caso. Eu tenho que escolher, eu tenho que arcar com as responsabilidades, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Mas no casamento é diferente, porque eu dependo da outra pessoa, né? O casamento aí já está falando casar, né? O que é uma venda casada num banco, onde for? É uma venda que vem acompanhada de alguma coisa que nem é tão importante para a gente, né? Eles até andaram proibindo a venda casada. Então, casar mostra que tem mais alguém, tem mais alguma coisa aí. E aí eu dependo do meu parceiro ou da minha parceira, né? Um depende do outro para poder colocar em prática as escolhas que fez. Porque quando a gente decide isso, e os casamentos, a maioria deles mesmo é planejada na dimensão espiritual antes da gente reencarnar, a outra alma, ela está ciente. Não é surpresa para ela, os dois estão cientes. Quando se faz uma escolha dessa, se eu fiz essa escolha, digamos, eu estou na erraticidade, aí porque eu tenho que resgatar alguma coisa com determinado espírito, eu faço essa escolha, mas essa escolha, ela só vai ser liberada para mim, essa ação, se o outro espírito quiser também. Se ele não quiser, não pode acontecer, ele tem que aceitar. Se eu fiz a escolha,
para eu conseguir isso, o parceiro ou a parceira tem que aceitar isso, o espírito tem que aceitar. Quase sempre aceita, porque não é por acaso que essa escolha está sendo feita, é um resgate que a gente tem a fazer. Então, quase sempre aceita. E aí vai haver aquele consenso também na questão dos filhos, porque essa decisão desses dois espíritos envolve outros espíritos ou não. Se a opção foi por constituir uma família com filhos, aí os espíritos que vão chegar na condição de filhos, eles também precisam ser aceitos pelos dois parceiros. Se um não quiser, não vem. Porque problema não acerta. Se não quer, é porque tem algum problema de choque fluídico, de não estar preparado ainda para receber aquela alma em casa. Então não vem. Vai ficar para próximas. A gente sempre fala que aprende com os espíritos. Se tivermos que resgatar com esse ou aquele espírito, ainda que não seja nessa ou em outra, de uma forma ou de outra, esse espírito vai estar ligado a nós no plano material para fazer esse resgate. Não necessariamente como filho, pode ver como irmão, como pai, mãe, não importa. Mas ele vai estar junto aí no palco do plano material. Mas essa escolha, então, ela é uma escolha que depende da aceitação do outro parceiro para que isso aconteça. Então, feito isso, né? Tudo certinho, plano pronto, feito para a viagem à Terra, a gente chega aqui. Aí, se não alterar o plano, como na semana passada nós vimos que esse plano às vezes é alterado, a gente interfere, antecipa, mas se acontece tudo direitinho, o espírito vai aparecer, aquela pessoa encarnada vai aparecer num determinado momento na nossa vida, aí nós vamos nos unir pelo casamento, tá? Vamos constituir nossa família e aí vem a chegada dos filhos e tudo. Só que, às vezes, um dos parceiros, ele ou ela, não correspondem, né? Um deles não corresponde à escolha que fez. Começa a interferir demais, não quer saber, deixa a inferioridade falar mais alto, aí começa a não ser parceiro nessa vida. Né, começa a dar muito problema. Nesse caso, se justifica, às vezes, uma interferência aí, a questão até dos filhos que estavam programados para vir. Se os dois não estiverem unidos nessa jornada aí, fica muito difícil. Uma das almas tem que ser muito superior para se embarcar sozinha, né, todo esse envolvimento aí com outros espíritos. Então, é muito complicado. Por isso que é uma das questões mais, assim, importantes dessa escolha, e porque envolve outros espíritos. E nem sempre a gente consegue dar conta da escolha que a gente fez por conta do parceiro ou parceira que não está colaborando, né? Então, é muito importante. Essa lei de reprodução, ela é muito importante nesse sentido. Ela mostra muita coisa, ela fala muita coisa sobre isso, né? Sobre os casamentos, sobre a indissolubilidade do casamento, que poder pode, mas aí depende também, né, do motivo. Assim como vetar aí a vinda de espíritos como filhos, depende também do motivo, ser muito justo. Ele tem que ser muito aceito, muito justo para ser aceito pelos espíritos, para não ter problema, porque senão a gente vai ter muitos problemas. Então é uma lei extremamente importante. Chegando também a abordar, Kardec abordou a questão do celibato. Aí está aí a pergunta 698, que os espíritos responderam para Kardec quando ele perguntou: o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E eles respondem que não. E os que vivem assim por egoísmo, isso aqui é muito importante, porque na outra questão abordada, né, mais um pouquinho para frente, essa palavra aqui volta a ser abordada, né? Aqueles que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Olha, a força genésica,
é talvez a mais importante da alma, porque é através dela que se opera a evolução moral das criaturas. Essa força é poderosíssima, ela pertence à alma e ela está presente na natureza toda, em todos os reinos ela está presente, em todos os reinos, de acordo, né, com o reino, ela está lá. Então, é uma força muito poderosa. Nós vemos aí nos vegetais, né, até nos minerais, já estão fazendo alguns estudos a respeito da reprodução dos minerais em alguns pontos, inclusive dos cristais. Há um estudo em si, não tem nada resolvido, não tem nada pronto, né? Mas tem alguns cristais expostos a uma solução, eles crescem, né? Então, até nesse reino aí tem muita coisa que a gente não conhece. Mas, a partir do reino dos vegetais, a gente já vê essa reprodução, né? Dos gametas masculinos e femininos, desde lá, né? Dos vegetais, né? Tem o elemento masculino e tem o elemento feminino para fazer a procriação aí, né, das plantas, das flores. Nos animais a mesma coisa, em nós a mesma coisa. Então essa força poderosa, a força genésica, a força sexual, ela é da alma, ela está presente, né, desde sempre no ser. Então seria contrário à lei de Deus inibir essa força tão poderosa que é uma das responsáveis pela evolução do ser. Então, a inibição disso aí, como isso é uma força do ser criado por Deus, é uma força divina, isso é divino, né? Então, é uma lei de Deus. Então, seria, no caso, uma derrogação da lei de Deus, inibir essa força sem nenhuma razão para isso. Nós vamos ver que existem, né, muitas razões. Aqui vem falando apenas por egoísmo. Mas existe muita coisa que envolve a necessidade do celibato. Nós já passamos aqui pelo sexo dos espíritos. Falamos, Kardec fez acho que 2 ou 3 perguntas só a respeito dessa questão, né, mas toda a obra a gente vai encontrando bases, né, para a gente falar sobre isso. O espírito não tem sexo, né? Ele é uno, ele vai reencarnar em corpos masculinos ou em corpos femininos, de acordo com a necessidade kármica da alma, né? E também obedecendo às leis de reprodução no mundo, principalmente esse que nós nos encontramos. Dos outros a gente não sabe, mas esse aqui é assim. Precisamos do elemento masculino e feminino para que a reprodução aconteça, né? Para que a vida material se desenvolva aí no planeta. Então, há uma necessidade do espírito, então, reencarnar em corpos masculinos e em corpos femininos, e aí vai fazendo a sua caminhada evolutiva. Nós vamos passar ainda por esse capítulo que fala que a igualdade existe entre homens e mulheres, né? Porque os espíritos são os mesmos. Ele faz a sua evolução, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, mas isso não quer dizer que seja assim alheio à vontade de cada um, ou imposto pela vontade de cada um, de forma nenhuma. Isso é por uma necessidade kármica. Isso dá muito trabalho, isso é todo um processo envolvido, porque o espírito, ao reencarnar em corpos masculinos e em corpos femininos, ele precisa ter a sua psicologia trabalhada na polaridade que ele vai exercer aqui na Terra. Então ele tem que ser preparado para isso, porque ele não é nem homem e nem mulher. Ele não tem sexo, o espírito. Então, para ele ser homem na Terra, ele vai ocupar um corpo masculino, e a mulher também, o feminino. Há que se ter um preparo psicológico para essa alma fazer a sua evolução naquela encarnação em determinada polaridade sexual.
Isso é uma coisa que não é assim tão simplesinho. O espírito passa por uma série de processos para isso acontecer. Então nós não vamos achar que, não, eu brinco, né, dizendo que na próxima eu quero vir homem. Doce ilusão a minha, né? Eu só venho se isso couber na minha caminhada evolutiva, se eu tiver que resgatar alguma coisa nessa área, né? Mas não é somente querer, né? Aí acontecem às vezes uma série de situações que obrigam o espírito ao celibato quando ele reencarna num corpo com polaridade invertida. Aí ele vai ter muita dificuldade, porque essa psicologia não foi trocada, né? Imaginemos um homem que passou várias encarnações como homem, não entendeu de forma nenhuma a força genésica e a aplicação dela, usou-a de forma indigna, né, imprópria para a sua evolução, não deu nenhum valor, foi extremamente materializado, sensualizado. Então, esse espírito, ele não entendeu. Então, imaginemos sexólatras, né? Um homem sexólatra, ele só pensa, como na escolinha do professor Raimundo, só pensa naquilo. O tempo todo tem que fazer tratamento. Igual tem alcoólicos anônimos, tem também sexólatras anônimos, né? E aí ele fica com aquele clichê nele, com a cabeça. Ele é louco por mulher, enlouquecido por mulher, e é assim que ele vive a vida dele, tresloucadamente, sem pensar nos compromissos que ele assume com essa questão aí de sexo irresponsável, né? Muitas vezes causando sérios problemas, desvirtuando, separando famílias, uma série de coisas que ele pode causar com essa atitude dele. Ao entrar na dimensão espiritual, ele às vezes não consegue fazer essa mudança de polaridade, se ele tiver que reencarnar num corpo diferente do dele, por conta dessa fixação mental que ele tem. Ele às vezes não consegue trocar. E quando ele reencarna, ele pode reencarnar, até por questão de pedir mesmo uma ajuda, para ver se ele consegue melhorar dessa fixação mental, porque isso não faz ele evoluir em absolutamente nada. Então ele pode nascer num corpo com uma polaridade diferente da psicologia que ele tem. Aí desde criança, desde bem novinho, a gente percebe na criança uma diferença da sua psicologia com o corpo que ela apresenta. Então, muitas vezes desde cedo. Eu não vou entrar muito nessa questão, senão a gente não vai poder fazer o nosso trabalho. Mas isso já foi muito falado quando nós fizemos esse trabalho, mas ainda voltarei a esse assunto. Só para a gente para não deixar dúvida, esse espírito, quando acontece isso, ele não é inocentado na sua mudança de polaridade. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, já nasceu assim, ele não tem culpa de ser assim. Ele tem sim. Ele tem culpa sim. Porque esse renascimento dele, com essa mudança de polaridade, foi por desregramento dele de outras vidas. Então, ele que procurou essa situação para ele. Então, ele não tem culpa agora. Ele, aos olhos do mundo, é uma pessoa inocente. Mas ele não é inocente. Esse renascimento com essa polaridade invertida não foi por conta da espiritualidade, porque Deus assim permitiu. Não. Foi por causa do desregramento dele, dos clichês que ele já traz no arquivo mental dele, tão fortes pela sua negligência aos verdadeiros objetivos dessa força genésica, usou isso mal, foi completamente mundano. Ele não conseguiu trocar. Mas isso por conta de desregramentos de vida passada. Ele não conseguiu. Então, a responsabilidade dele agora estar reencarnado com uma polaridade invertida é toda dele.
Então, ele tem culpa, sim. Ele tem responsabilidade, sim. Então, o que acontece? Ele renasce com essa polaridade invertida. E aí, ele vai sofrer uma pressão muito grande, não só da sociedade, que a gente sabe que isso ocorre, bem como dele mesmo. Dele mesmo. Né? Eu tive aqui uma vez um rapazinho que ficou muito tempo aqui conversando comigo uma vez, uma reunião à noite que ele veio, e o assunto girava em torno disso. Nós ficamos até quase umas 2 horas da madrugada aqui conversando, porque ele falou que ele vivia num conflito muito grande. Porque ele olhava, ele tinha um corpo masculino. Aí ele não achava que era dele, porque ele tinha uma cabeça feminina. Ele falou assim, psicologicamente, eu sou uma moça, mas eu tenho um corpo masculino. Isso é um conflito terrível na minha vida. Porque eu não consigo namorar, porque se eu for namorar, eu vou namorar uma moça. Eu me sinto uma moça, eu não me interesso por mulheres. Porque eu sou uma, eu não me interesso por mulheres. E eu não posso namorar um homem porque eu sou um homem. Olha que conflito na cabeça desse rapaz. Aí, nesse caso, a recomendação dos espíritos que nos instruem sobre essas questões é exatamente o celibato. Para que ele possa ordenar as ideias, para que ele possa ordenar esse conflito dele. Então, agora, a força genésica está lá. Ela existe. Ela nunca vai ser anulada. Ela existe. E aí, é exatamente nesse ponto que, se esse espírito, ele acabar dando vazão à sua força genésica, à força do sexo, e aí ele vai procurar um homem, porque a cabeça dele é feminina, embora o corpo não seja. Mas isso entra em conflito com ele. Ele não quer. Ele falou que não pensa nisso. Ele não quer. Ele está muito conflituado nessa situação. Então, o conselho é um celibato. Agora, essa força genésica, ela vai ter que ser canalizada. Se ela não for canalizada para um grande objetivo, ele não vai resistir. Né? Aí ele vai cair no mesmo problema, ele vai desencarnar com os mesmos problemas e vai voltar para a Terra com os mesmos problemas ou piores. Né? Então aí o celibato ele é indicado, porque não é um egoísmo, é uma indicação para que ele possa equilibrar-se espiritualmente nessa questão. E ele vai ser muito ajudado com isso. Então ele precisa canalizar isso. Ou ele canaliza para a arte, para a música, ele precisa jogar essa força dele poderosa para um objetivo aonde ele possa extravasar essa força dele. Né? Muitas vezes, essa força, às vezes, é canalizada para a mediunidade. Né? Alguns médiuns, muitas vezes alguém me pergunta, fala assim, mas será, fulano, nas palestras, parece que ele é efeminado, né? Não é efeminado. É que o homem, se ele não tiver prática sexual, ele fica com uma testosterona baixa, os hormônios ficam desequilibrados nele. Né, os masculinos. E ele também não fixa o pensamento nisso. Então, esse equilíbrio, vai haver um desequilíbrio hormonal na parte masculina e vai dar a ele a falta dessa testosterona e outras coisas mais, vão dar a ele qualidades efeminadas. Isso não caracteriza que seja um homossexual. Ele é apenas assexuado. Eu me lembro que uma vez eu assisti essa entrevista do Chico Xavier a Hebe Camargo. Ela estava fazendo uma entrevista e de vez em quando ela ameaçava fazer uma pergunta e não fazia, né? E aí, aí o Chico dava assim, um risinho assim de lá, deixava, fluía. Chegou o momento que ele falou assim, minha filha,
Pergunta o que você quer perguntar. Eu já sei o que você quer perguntar. Pode perguntar. Aí ela foi ficando assim vermelha. Ela falou, nossa, Chico, estou envergonhada. Ele falou, não precisa ficar envergonhada. A sua dúvida é a dúvida de tantos, talvez de todos que me veem. Ele falou assim, eu sou uma figura esquisita. Os perucas, as pessoas acham que isso é uma vaidade. Não é, que eu fico tão feia sem peruca, que eu fico agredindo as pessoas com a minha feiura. Eu tenho um jeito todo efeminado, eu sou todo esquisito. Quer dizer, as pessoas ficam com dúvida. É homossexual? É gay? Ele falou, não, eu não sou. Falou para ela, pode perguntar. E ela falou, Tico, você é gay? Ele falou, não, não sou. Aí ele explicou exatamente isso para ela. Ele falou, eu vim a esse mundo com uma missão, com a missão da mediunidade. Ele não veio com polaridade invertida, ele veio com uma missão muito grande de mediunidade. Ele foi o maior médium que a Terra já teve. Né? Ele reunia todos os tipos de mediunidade, todos eles. Chico psicografava com a mão esquerda, com a mão direita, um idioma aqui, outro idioma aqui. Isso era vantagem dele? Não, era o espírito que fazia isso. Ele mal sabia, mal conhecia as coisas da própria língua, ele sempre falava, então não era mérito dele fazer esse tipo de coisa. O espírito, um pegava uma mão, o outro pegava a outra. O mérito dele aí foi trabalhar bem essa mediunidade, ser humilde, ser caridoso, não se envaidecer com isso, porque ele nunca se envaideceu. Esse foi o grande trabalho dele e mérito muito grande para ele. Foi uma pessoa extremamente humilde. Poderia ter usado isso como muitos usam, mas ele nunca usou, né? Então ele sempre falou isso, eu vim com essa tarefa. Então, desde cedo, eu me interessei muito pelo trabalho voluntário, pelo trabalho com as pessoas. E a mediunidade, desde sempre, me envolveu muito. E eu, então, canalizei toda a minha força genésica para esse trabalho. Aí, como eu sou assexuado, eu não tenho prática de sexo, eu fiquei com esse jeito esquisito, estranhinho assim mesmo, né? Então, isso é um trabalho muito importante quando, nesse sentido, o celibato é abraçado por Deus, né? Não é uma derrogação da lei divina, apenas foi uma opção e ele já veio com essa tarefa. Agora, havendo uma mudança de polaridade, por desregramentos da alma no passado, aí a história muda. Ele nasce com aquela inversão por culpa dele. Então é culpa dele sim. Nasceu assim por desregramento dele. Mas com as filosofias não reencarnacionistas, não acreditam assim, não vem com esse ponto de vista que a gente está vendo, né? Aí ele vai ter que realmente tomar essa atitude do celibato para que ele possa organizar a cabeça dele. Aí é válido, é válido. Então, ao desencarnar, ele não vai ter se abastecido de energias semelhantes a dele, porque ele não teve essa prática, e então ele vai sair vitorioso dessa encarnação. Mas ele precisa canalizar a energia, ele precisa. Se ele não fizer, ele vai ter desarmonias, ele vai ter desequilíbrios, ele vai ter uma série de coisas. Porque essa força inibida voluntariamente, por conta de um trabalho, é diferente. Agora, por conta do egoísmo, ou por imposição desta ou daquela religião, como a gente vê isso na igreja, né, eles são obrigados a fazer o voto do celibato, e depois acontece o que está acontecendo aí. A pedofilia. Acontece isso. Porque a força genésica, ela é muito forte. Muito forte. E vamos pensar aqui. Serve para quê? Esse celibato. Qual é a utilidade dele ali? Não é? Por que um padre não pode constituir uma família? Né? Socialmente falando. Por quê? É um trabalho. Né? Não atrapalharia em nada. Como outros líderes de outras religiões.
não é? E também outros casos, outras situações em que a pessoa... Por exemplo, uma moça, uma jovem com carga erótica normal, com força genésica normal, ser jogada dentro de um convento e ficar lá isolada só fazendo prece. Que utilidade essa criatura vai ter? Não vai. Porque a prece a fé sem obras é morta. Está lá, Tiago fala isso. A fé sem obra é morta. Se ela fica, eu estou falando das enclausuradas, não estou falando daquelas que fazem trabalho social, que saem, não é esse lado. Esse aí é nobre. Esse celibato também é nobre. Aquelas que saem, fazem trabalho social, eu digo aquelas que ficam enclausuradas, que não podem ver ninguém, nem falar com ninguém. Que utilidade tem essa vida? Nem para ela, nem para ninguém. Então aí o celibato é contra a lei de Deus. Ele só é meritório quando a força genésica é canalizada para uma obra grandiosa que a gente diz, não é para o mundo ver, é uma obra tão grande quanto a força dela, quanto a força genésica, para poder fazer, né, o encaminhamento dessa força para não dar desequilíbrios espirituais na pessoa, porque senão a pessoa fica com problemas sérios. Né, por conta disso. Mas aquele que então, ele decidiu antes de reencarnar, bom, ele vem para o mundo, ele não quer fazer uso, não quer exteriorizar sexualmente essa força, ele vai vir com uma tarefa que ele vai canalizar para o outro lado, como o caso de Chico, como o caso de Divaldo e outros mais, né, que tem por aí. Né, muitos dentro da própria igreja, né, dentro das outras instituições. Então, quando é meritório, tudo bem, é válido. Se não, não é. A união sexual traduz a permuta sublime de energias do perispírito, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração. Olha só. Traduz a permuta sublime de energias do perispírito. Essa permuta entre o homem e a mulher. A mulher recebe a energia masculina, daquele corpo masculino, daquela polaridade masculina, e ele recebe a feminina. Essa troca, essa permuta de energias do perispírito, porque as uniões sexuais, elas não acontecem só no corpo. A alma está envolvida, o perispírito está envolvido. É todo um conjunto aí de benefícios para o espírito encarnado, né? E aí, por conta dessa permuta, eles vão se abastecendo da energia um do outro, possibilitando aí a sublimação dos sentimentos passionais que ainda existem entre eles, que vão sendo sublimados até que se torne aí amor. Porque o amor é um sentimento por excelência, elevado à altura do progresso feito. Né? Então isso é importante demais. Por isso que as uniões homossexuais, elas não trabalham nesse sentido de permutar a carga, porque as energias são semelhantes, são iguais. Então não há um acréscimo disso aí. Né? Espiritualmente falando, não acrescenta nada, por conta justamente da falta, né, dessa energia que o corpo carrega igual. Né? Força criadora, não somente de formas físicas, mas também de obras e realizações generosas da alma para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução da vida no planeta. Não é só para a procriação. Essa força, ela ajuda o ser a se desenvolver em todos os setores, né? Quando ela é respeitada e quando ela é bem compreendida. O sexo na existência humana não é o amor, mas pode ser uma expressão do amor. Então é muito interessante isso, né? Uma força extremamente poderosa e que vale a pena compreender muito bem e utilizar muito bem. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objetivo exclusivo das uniões.
né? No reino animal, no reino da inteligência superior, essa força genésica, ela é canalizada para a procriação. Somente para a procriação. Nas fêmeas, principalmente, né? Principalmente. Nos machos também. Ah, mas macho não pode ver uma cadela. Pode sim. Ele não vai montar nessa cadela se ela não tiver com cheiro de cio. Ou se não tiver alguma cadela em volta com esse cheiro. Porque ele é instintivo. As cadelas só aceitam machos quando elas estão no cio. Elas entram no cio a cada 6, 9 meses. Fora isso, ela não aceita. Pode acontecer exceção? Pode. Ah, já não falei? Vocês falam que não existe homossexualidade no reino animal? Não existe mesmo, não. Não existe, porque isso é uma questão de sentimento, de desejo homossexual. O animal não tem isso. O animal, ele pode até pegar um outro macho, um cão pode pegar um outro macho, se ele sentir cheiro de cio em volta. Ele não tem muita noção disso, ele vai acionar os instintos dele. Aí ele pode pegar um outro macho, mas não com a ideia da homossexualidade. Então não existe não no reino do animal inferior, não. Existe a união, às vezes, de 2 machos por essa razão. Ele está sendo estimulado por algum cheiro de uma fêmea no cio. Aí ele pega quem ele tiver na frente, porque ele é instintivo. Já não acontece isso no reino hominal. Então, no reino da inteligência inferior, as uniões sexuais ali são só para procriação. Não tem outra. Não tem outro objetivo. Não tem. O prazer que eles experimentam é só para eles procriarem. Não é como no hominal, que existe o envolvimento da parte espiritual, o envolvimento do sentimento. Nos animais não tem esse sentimento envolvido, que exacerba essa vontade de se unir. Não tem isso no reino animal inferior, mas no hominal tem. Então é diferente do reino dos animais, que são guiados puramente por instintos nessa parte. Eles são monogâmicos, muitas vezes, como a gente falou, mas por conta de uma necessidade de preservação da espécie deles, de alimentar os filhotes para que a espécie continue instintivo também. Eles não estão só com um parceiro, a baleia, as araras, porque ela está apaixonada. Não existe isso, vamos botar o pé no chão, né? Isso é instintivo. É porque ele escolheu aquela fêmea que pode dar a ele filhotes saudáveis para preservar a espécie dele, e ela a mesma coisa. Então eles ficam juntos instintivamente porque um pode ajudar o outro a colocar crias saudáveis no mundo, preservando a espécie. Então é por isso que eles ficam unidos. É diferente da gente. Nós ficamos unidos porque a gente desenvolve sentimentos, paixões, uma série de coisas pelo parceiro ou pela parceira. E isso é natural, isso é do reino hominal. Então as uniões sexuais no reino hominal não são só para a procriação. Elas são para continuar elevando os sentimentos cada vez mais. O sexo não é o amor, mas é uma expressão dele. Então, é importante que essa prática seja utilizada mesmo no reino da inteligência superior, né? Muitas vezes, algumas pessoas que é muito tabu, e algumas famílias, não, já que não pode ter mais filho, não pode mais ter uniões sexuais. Isso é ridículo, isso é uma derrogação da lei natural. Esta troca de energia, ela é sempre muito importante em todas as idades, em todos os tempos, no reino da inteligência superior. Então, a comunhão sexual visa também a elevação dos instintos e a sublimação dos sentimentos, até que se transformem em amor puro e verdadeiro, qualidade dos espíritos perfeitos, que não necessitam mais de uniões celulares. A gente vê essa caminhada
no mundo um exemplo disso, porque os espíritos são assim, criados simples e ignorantes, eles estão muito na parte instintiva, né, da sua vida ali, não tem ainda muito poder de escolha, não tem nada, eles estão criados assim, simples e ignorantes, o instinto forte. A partir do momento que eles vão conhecendo, eles vão fazendo escolhas, eles vão melhorando quanto a isso, né, e eles vão então evoluindo, vão fazendo suas escolhas, elevando seus sentimentos à altura do progresso que eles vão fazendo. Então, nesse caso, eles vão fazendo essa caminhada de encarnação em encarnação e vão melhorando. Nas próximas já vem um pouco mais familiarizado com esse sentimento, né? No início é puramente instintivo, igual quando casa, igual aqui no mundo, né? Quando vem para o mundo o jovem e a jovem, né? Eles já adquirem uma certa idade, está cada vez mais cedo isso, porque o apelo está muito grande, os hormônios estão em ebulição mais cedo, as crianças, as meninas estão menstruando por conta de 8, 9 anos, né? Isso nunca foi assim, né? Antigamente era 12, 13, a minha bisavó casou antes de menstruar, com 14 anos. Ela, quando a primeira menstruação dela, ela já estava casada. Então, hoje não é mais assim. Então, as meninas e os meninos estão se aproximando por forças da sensualidade, dos hormônios muito cedo. Aí, mas eles não se aproximam por amor. Não tem amor, tem paixão, tem atração física por conta dos hormônios. E aí é instintivo, é muito instintivo ainda. Né? Não existe ali um objetivo para essas uniões, é muito instintivo. Aí vai caminhando, quer dizer, o jovem e a jovem, o casal, ao se casar, eles não amam o parceiro e a parceira ainda. Não é amor que tem ali. Amor é um sentimento muito grande, que só vem com a convivência, se vier, com a convivência, com o dia a dia, com o conhecimento, com o autoconhecimento e com o pouquinho de conhecimento do outro também. Então aí vai lá com atritos aqui, espetada ali, vai ralando, aí igual prego para perder aquele apêndicezinho que fica rodando numa betoneira antigamente, que agora não deve ser mais assim, perdendo as arestas. Aí entra tudo, né? Entra a força dos filhos também que estão ali. Tudo é um conjunto que favorece a elevação dessa paixão que dura. E paixão não dura mais de 3 anos, 2, 3 anos. Se durar muito, se durar 3, durou muito. Ela acaba. Mas fica uma afeição. Essa afeição, esse interesse, né, aumentado aí pelas necessidades de viverem ali, se ajudando por conta dos filhos que vêm, de empreendimentos que desenvolvem, e assim vão vivendo, convivendo, e aquela afeição vai crescendo, vai se transformando, até que, e muito auxiliado pela força genésica, pelas uniões sexuais, pela forte atração que esse casal tem um pelo outro, e assim vão vivendo, até que vai crescendo aí esse sentimento. O corpo também vai envelhecendo, aí vai havendo declínio. Essa força genésica continua forte, mas não mais canalizada para o interesse sexual, mas ela fica cada vez mais forte. Tão forte que ela não precisa mais da união celular, ela não precisa mais da união sexual. Aí a gente vê, às vezes, um casal que está lá 50, 60 anos de casado, um toquezinho dele no braço dela e dela no braço dele, um abracinho, é uma união sexual. É um prazer ter aquela pessoa do lado quando eles sublimaram aquele sentimento. Então, o espírito, a caminhada do espírito é assim também. Vão reencarnando com forças poderosas, a força nunca vai esmorecer, ela vai sempre existir,
Mas é ali, assim como no casal, ela é canalizada para a amizade, para o cuidado, para o carinho daquela pessoa que passou uma vida inteira junto com ela, né? E junto com ele, né? Então aquilo ali fica muito forte. É bonito de se ver, né? Quando acontece isso. São raros, né? Mas acontece. Porque como os casamentos são provacionais, os espíritos às vezes desistem antes de chegar lá. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, 30 anos de casado, 30, 35, se separou. Como é que pode? Pode. Sabe por que pode? Passou 30 anos esperando que as coisas mudassem, com a esperança de mudar. Não muda? Ah, não aguento mais. Aí pronto. Entorna o caldo. Aí pronto. Não tem jeito. O copo encheu, uma gotinha é o suficiente. Ah, mas aguentou tanto tempo? Exatamente por isso. Aguentou tanto tempo que não aguenta mais. Chegou um limite, não quer. Aí os filhos entram em pânico, é um problema. Papai tá maluco, mamãe tá esclerosada, lá, 35 anos de casado, 40, querem se separar. Não vale mais a pena não, tá? Não vale mais a pena não. Mas é o livre-arbítrio de cada um fazendo aí a sua parte. Mas é assim, o espírito vai reencarnando, desencarnando, reencarnando em polaridades diferentes, até que ele reúna todas as qualidades, sublime todas as suas paixões, todos os seus sentimentos inferiores em sentimento elevado por excelência, que é o amor. Aí pronto, ele não precisa mais reencarnar em planos materiais. Se reencarna, ele vem em tarefas tão divinas que não quer nem saber mais da parte da união celular, que o objetivo dela é sublimar sentimento. Esse é o grande objetivo das reuniões, das uniões sexuais. É esse. É sublimar sentimentos através disso, né, que acontece, e é muito interessante isso, porque é verdadeiro, né? A ligação sexual entre dois seres na Terra envolve a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio de alguém, que no caso é o parceiro ou a parceira de experiência 2. E muito comumente os dois se transfiguram em outros mais, na pessoa dos filhos e demais descendentes. Né? Ela tem esse grande objetivo, né? O sexo é para a vida e não a vida para o sexo. Então ele é uma consequência. Infelizmente ele está vindo na frente hoje em dia, né? Hoje em dia ele está vindo na frente. Mas não era para ser assim. Por isso que está acontecendo tanta coisa, né? Tanto conflito entre as pessoas. Eu me lembro que meu filho, quando ele estava solteiro, eu ficava assim, não para ele conseguir uma menina, para ele sossegar, né? Porque como ele gostava de sair à noite, ele morava no Rio com a minha tia, aí ela falava assim, ele, olha, eu não sei como é que ele aguenta, ele sai de segunda a segunda, mas olha, ele está super bem e tudo, a ponto do meu outro filho, mais novo, falar assim, ó, você vem aqui dar uns conselhos nesse teu filho, que ele vai morrer, hein? Ele adorava sair, bater papo com os amigos, ficava às vezes até mais tarde, um pouquinho, voltava para casa. Aí eu ficava doido para ele arrumar uma namorada para acalmar, né? Não era, assim, mulherengo, não. Ele era mais boêmio do que mulherengo. Gostava mais, ficava tendo papo mesmo. Sair à noite com os amigos e tudo. Não tinha nem muitas namoradas. Aí um dia eu falei para ele, criatura, arranja namorado, pelo amor de Deus, todo dia. Aí arranja preferência a menina que gosta de estudar, porque ela não vai ter tanto tempo assim também. E ele estudava também. Aí ele falou, como que eu vou arrumar uma namorada, mãe? Tá difícil. Você pensa que eu saio toda noite? Eu saio para arrumar uma namorada. Eu vou para as baladas para arrumar uma namorada, mas está difícil. Porque mal a gente começou a conversar, elas já convidam a gente para um lugarzinho mais reservado, para ficar mais à vontade. Ele falou, como é que você namora uma pessoa assim? Ele falou, tá difícil. Elas falam que não tem namorado, mas não pode ter. Porque a gente se assusta logo de saída, né? E é verdade. O sexo está vindo na frente. Está difícil coordenar isso. Infelizmente, é o que está acontecendo, né? O sexo é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade.
Então esse é o objetivo. Da mesma maneira que a gente equilibra essa força, né, poderosa, vai para paixão, sentimento, afeição, até virar amor, também o espírito, na sua caminhada evolutiva também, ele vai fazer essa união do masculino e do feminino na sua força genésica, muito longe do homossexualismo, porque uma vez eu escutei o Clodovil falando isso, que ele era muito mais evoluído que os outros, porque ele reunia nele a força masculina e a feminina. Não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Ele era homossexual, ele tinha o corpo masculino, mas ele se sentia uma moça, e não é por isso que ele estava equilibrando as forças. Ele estava desequilibrado com a força genésica dele, isso sim. Né? Porque essa união do masculino e do feminino, isso se dá quando o espírito se torna perfeito em relação a esses mundos. Não precisa mais de uniões celulares. Ele não precisa mais disso. Ele já reuniu todos os predicativos necessários da polaridade masculina e da polaridade feminina, vivenciando direitinho em corpos masculinos, em corpos femininos, desenvolvendo tudo até lá. Né? Aí sim, é isso que a força genésica ela tem esse grande objetivo. O celibato, então, não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Foi o que a gente já comentou, tá aqui, ó. Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver o mérito na violação da sua lei. Mas, se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia às alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando ao bem e sem segunda intenção egoísta eleva o homem acima de sua condição material. Então, nesse caso, né, que envolve aquilo que a gente já comentou, né, a mudança de polaridade, canalização para uma mediunidade, para uma arte, para uma música, e a opção da pessoa. Ela quer se dedicar, então ela não quer constituir família e ter as responsabilidades de uma família com filhos, porque ela quer fazer um trabalho e isso poderia impedi-la de se dedicar inteiramente. É válido? É. Ela estaria fazendo um sacrifício em favor dos outros. Para a gente encerrar, esse é o último assunto da lei de reprodução, a questão da poligamia, que também não é nada a favor, né, pela lei de Deus. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se devam unir? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Se a gente for... Está mal distribuído, é verdade. Tem lugar que só tem muito homem, tem lugar que tem muita mulher. Está mal distribuído, mas se a gente for fazer uma enquete direitinho, a igualdade é muito... o número de mulheres e homens encarnados no planeta é muito próximo. Mostra aí uma boa igualdade. Está distribuída até por força, né, kármica, da necessidade mesmo. Houve uma época que eu não sei se foi a China ou quem estava... Não sei onde foi uma cidade, não sei, estava importando mulheres de outros países para casar com os rapazes que não tinha mulher para casar com eles, né? Então é até engraçado, mas acontece. Mas no todo, há uma igualdade que impõe essa questão aí, né, do masculino e do feminino. Kardec faz um comentário. Ó. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. A gente vê, são poucas as culturas que abraçam a poligamia, né? Não faz sentido. Você não pode ter uma dedicação intensa a uma família se você tem 3, 4. Né? Vai deixar a desejar, não vai alcançar os objetivos. O impulso poligâmico do homem, isso é muito importante, porque tem muito que fala assim, mas isso é biológico, o que eu posso fazer? Porque pode não existir a poligamia,
aceita pela sociedade como lei, mas nos bastidores a gente sabe que tem, né? Ah, mas a carne é fraca. Carne não tem força nenhuma, não é fraca nem forte. A carne é comandada pela alma. Ela é comandada pela alma. É a alma que é fraca, né? A carne não, né? Então, olha aqui o que eles falam, ó. O impulso poligâmico do homem não é um instinto biológico, mas um simples resquício das fases anteriores da sua evolução. Está no Livro dos Espíritos, hein? Não sendo irracional, quer dizer, o homem não sendo irracional, nem controlado pelas leis naturais das espécies animais, como a gente viu que o reino da inteligência inferior é, ele tem o dever moral, ó, de refrear esse impulso e sublimar a sua afetividade através do amor conjugal e familiar. É pela razão e o livre-arbítrio que ele se controla, elevando-se conscientemente acima das exigências biológicas e das ilusões sensoriais. Se esse controle lhe parece difícil, maior é o seu dever de realizá-lo, porque maior é a sua necessidade de evolução nesse campo. Então, quanto mais ele acha isso difícil, ser fiel à sua parceira, ou ela ser fiel ao seu parceiro, quanto mais difícil, mais força ela tem que fazer, e ele também, para manter esse equilíbrio, porque a deficiência existe ali, né? E aí tem que fazer o sacrifício. Agora, está lá sempre na doutrina, né? O mérito do bem está na dificuldade. Fácil, né? Que é fácil, é fácil. A gente nem liga, né? Mas o que não é, e quanto a isso aqui, pode não ser tão fácil assim quanto a gente pensa, né? A sede do sexo não se acha no corpo físico, mas na alma, em sua sublime organização, né? Não tem sexo, homem ou mulher, mas a sede está na alma, nessa força poderosa que ela tem. Nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja sua forma de expressão, será destruída, mas sim transmudada no estado de sublimação. Toda aquela caminhada, desde o mineral até o hominal. Então está aqui, ó. Nós vemos essa força genésica nos minerais através da inércia, nos vegetais através do tropismo, do auxílio de um para o outro, né? É um fenômeno material ali nas plantas, mas elas se ajudam, elas, se estiverem uma planta perto da outra, ela produz melhor, ela pode produzir um veneno para matar aquele animal que está ali comendo aquela planta, ela pode fazer isso, é o tropismo, é uma força cega, evidentemente, sem nenhum raciocínio, mas que existe no reino vegetal e que faz a união também para a procriação daquele vegetal, né? Então, isso é o tropismo. O instinto nos irracionais, o sentimento nos racionais, sentimento que não é amor ainda, é sentimento. O amor é a elevação desse sentimento à altura do progresso feito, que vai chegar aqui na sublimidade, nas criaturas angelicais. Por quê? Nos anjos? Que anjos? Mas tem anjo? Tem. O que é anjo? Anjo é a palavra em hebraico que diz mensageiro de Deus. Aquele que é um mensageiro de Deus, ele já está tão evoluído para o plano em que ele vive, que ele já fez a união desse masculino e feminino, ele já sublimou esse sentimento, e ele aí sente o amor incondicional, que é o amor por todos os seres do universo. Então aí sim, né, é a sublimidade com os seres angelicais, aqueles que já alcançaram a sublimação maior, né? Assim, isso aqui é a caminhada através dessa força genésica, dessa força poderosa que é o sexo. Olha lá, ó. Assim o espírito caminha em busca do amadurecimento de sua força genésica. Primeiro vem isso aqui na caminhada do espírito toda, desde o início até que ele se torne perfeito. E a gente encolhe isso aí, né, numa proporção do ser criado simples e ignorante aqui na Terra, né, da nossa caminhada aqui na Terra. Então, primeiro,
essa força genésica se demonstra na posse, depois no desejo, depois na simpatia, depois no carinho, no devotamento, na renúncia e no sacrifício, que já é a sublimação. Lá atrás, no tempo da Idade da Pedra, a pobre fêmea era agarrada pelos cabelos e levada para dentro de qualquer lugar, ou ali mesmo, qualquer lugar, e o sexo era instintivo e ela não podia lutar contra, todos eram de todos e ninguém tinha, né, nenhuma privacidade nem nada. Então isso era a posse, a posse. Depois dessa posse, passou para o desejo, porque através da posse, ele começou a fazer diferenciações entre esta e aquela, e ela também entre este e aquele. Aí passaram a ter desejo melhor por alguém. Então já subiu um degrauzinho aí. Essa força genésica já está se aprimorando. Aí o desejo por determinada fêmea privava da posse dos outros. Já era um progresso, né? Ele já estava protegendo essa fêmea por conta do desejo. Aí depois vem a simpatia e o carinho que davam um devotamento e conseguiam fazer isso ao longo dos anos, não era uma encarnação só não, dos milênios. Aí já começou a se formar o núcleo familiar e a família ser mais protegida, né, pela simpatia, carinho e desejo. Aí aqui, né, no máximo, né, do ser, né, que é a renúncia e o sacrifício, que a caminhada dessa força genésica, ela começa na posse e termina aqui no sacrifício, que é o sentimento por excelência, feito, né, pelo sentimento por excelência, que é o amor incondicional. Então, que a gente tenha muito respeito por essa força genésica, lembre sempre disso, né, coloque aí esses conhecimentos do Espiritismo na aplicação. Ainda digo mais para vocês, olha, nós já passamos pelo capítulo que fala da influenciação espiritual sutil e da interferência dos espíritos nas nossas atitudes. Portanto, a gente sempre costuma falar que nós estamos sempre cercadas de espíritos, né? Cercados de espíritos. A gente pensa que está sozinho e não está. Estamos sempre sendo supervisionados pelos espíritos. Em qualquer situação, a gente está sob a influência deles. Mas tem um momento que a gente tem essa privacidade. No momento da união sexual por amor. Com o respeito a que ela merece. Porque os próprios espíritos protetores nos privam da influenciação de mentes em desalinho nesse momento. Então, é o único momento que nós temos uma proteção da influenciação dos espíritos, quando ele é feito envolvendo o sentimento, envolvendo uma afeição e responsabilidade, né? Envolvendo isso tudo. Nós somos protegidos nesse momento, até porque isso é importante para a reencarnação dos espíritos, porque muitos são problemáticos para poderem vir ao mundo e não pode ter interferência de espírito inferior. Então, quando ela é respeitada, quando essa força é respeitada, nós também somos privados de influências inferiores nesse momento e temos aí o nosso momento de privacidade real, porque fora disso não tem, né? Mas só quando é feito com responsabilidade. Muita paz para todos, continuemos a estudar aí.